Graça e paz, meus queridos, meus amados. Então, a gente estava transmitindo ao vivo e nós tivemos alguns problemas aqui com a conexão da internet. Então, por causa disso, a gente resolveu gravar essa parte e depois está postando aí no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. O texto que nós estaremos meditando nesta noite é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E nós gostaríamos que você assistisse esse vídeo, que você curtisse, que você comentasse, que você compartilhasse com os seus amigos e que também você se inscrevesse no nosso canal para estar nos dando aí uma força. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. O texto que nós estaremos trabalhando nesta noite é sobre a família, esse texto de Timóteo. E o nosso tema é tempo de cuidar da família. E o texto lido, Paulo vai advertir Timóteo sobre como deve ser a relação dos crentes no lar, como deve ser a relação dos crentes no seio da sua família. E por que nós estamos abordando esse tema? Tradicionalmente, as igrejas batistas do Brasil, no mês de maio, sempre separam esse mês como o mês da família. E nós, como uma igreja batista, também queremos estar inseridos, queremos estar participando desse momento. E por que eu trago esse tema nesta noite? É tempo de cuidar da família. Porque, queridos, nós não temos nenhuma dúvida que cuidar da família é o nosso maior desafio. E se nós não cuidarmos, a família vai perecer, assim como tantas outras já têm perecido. O Senhor Jesus nos conta uma parábola para nos sensibilizar a respeito do cuidado que nós devemos ter com a família. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 25, quando ele fala das chuvas, da tempestade que batem sobre o lar. E aquela casa que estava edificada sobre a rocha, ela pôde sobreviver aos embates daquela tempestade, aos embates daquela enchente. E aqui estava construída sobre areia, sofreu as mesmas tempestades, os mesmos embates, todavia ruiu. E o que nós estamos vivendo é exatamente esse tempo, um tempo de tempestades, um tempo de enchente, um tempo de desafio, um tempo em que o mundo tem trabalhado de uma forma consistente no propósito de destruir a nossa família. E como o nosso tempo é curto e eu preciso ser objetivo, então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nesta noite é tempo de cuidar da família. Então, queridos, o primeiro testemunho de um crente é cuidar da sua família. E é isso que Paulo vai dizer, que aqueles que não cuidam da sua família são pior do que os incrédulos e negaram a fé. Então todo crente em Jesus tem prazer em dar testemunho, em falar daquilo que Deus fez na sua vida. Todo crente quer ser usado como um vaso de bênçãos, de honra nas mãos de Deus. Agora, nada disso adianta se o nosso testemunho dentro da nossa casa, no meio da nossa família, não for um bom testemunho. É isso que Paulo está dizendo. E que quando nós não cuidamos da família, somos pior do que o incrédulo. O Senhor Jesus, quando vai para a terra dos Gadarenos, lá ele encontra um homem que está possesso de demônios. E ao libertá-lo, esse homem quer acompanhar a Jesus. E Jesus não permite. E Jesus disse para ele: olha, volta para a tua casa, conta tudo que Deus fez por você, volta para a sua família para falar das maravilhas que o Senhor Jesus operou na sua vida. Então, querido, esse é o nosso desafio. O nosso primeiro campo missionário é o nosso lar, é a nossa família, e como crentes nós estamos incumbidos de cuidar bem da nossa família. E como nós demonstramos cuidado com a nossa família? Cuidar da família, em primeiro lugar, para os dias de hoje, é dizer não à violência.
As famílias têm sido invadidas nos nossos dias por uma violência terrível, uma violência muito grande. Esposos espancando esposas, pais espancando os filhos, filhos judiando dos seus pais idosos e de tantas outras coisas. Então, queridos, nós como crentes, nós precisamos abominar toda e qualquer espécie de violência no contexto da nossa família. Mas também nós precisamos criar uma atmosfera emocional saudável. E esse é um grande desafio. E nós criamos uma atmosfera emocional saudável com palavras de afirmação, atos de serviços, elogios, cuidado, tempo com qualidade e tantas outras coisas que nós podemos fazer para que emocionalmente a nossa casa seja um ambiente agradável, um ambiente bom de se estar. Nós sabemos, você conhece pessoas, eu conheço, que essas pessoas às vezes gostariam de poder não voltar para o lar, tão cáustico é o ambiente dentro da sua casa, dentro do seu lar. Também nós temos a responsabilidade de cuidar espiritualmente dos nossos. E é isso que nós aprendemos isso na palavra de Deus, quando Josué reúne Israel no final da sua vida, no final de uma trajetória ministerial, e ele reúne Israel e diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês são livres para escolher quem vocês vão servir. E aquela geração fez um pacto junto com Josué de que eles serviriam ao Senhor. Então é responsabilidade dos membros espiritualmente cuidarem uns dos outros, os pais estarem dando assistência aos seus filhos, ensinando os valores bíblicos, os valores espirituais, os pais sendo coerentes. É interessante que a gente tenha aprendido o que leva normalmente os filhos de crentes a se afastarem da igreja, a deixarem a igreja quando entram na adolescência, é exatamente porque eles percebem a incoerência dos pais. Os pais têm um discurso, mas têm uma prática totalmente dissociada daquilo que eles falam. Então, pais, vocês têm a responsabilidade de serem coerentes com aquilo que vocês falam e aquilo que vocês vivem. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando cuidado pela nossa família. Uma outra questão também, queridos, é que todo membro da família é responsável em fazer de tudo para o bem-estar desta família. Nós, há muito tempo, na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, primeira igreja batista de Duque de Caxias, eu comecei a preparar uma moça para batismo. Essa moça era recém-convertida, e um dia ela dando um testemunho na classe, ela dizia: todas as vezes que eu chegava em casa, uma briga começava. Podia ser o melhor ambiente, podia ser ambiente de festa, de aniversário, mas quando eu chegava, logo a briga começava. Sabe, tem pessoas que são cáusticas, são pessoas que são ácidas. Querido, não seja ácido, não seja cáustico, não seja você o pivô da confusão no meio da sua família. Pelo contrário, seja você o pacificador, seja você aquele que tem sempre uma boa palavra para apaziguar o coração da sua família. E como nós cuidamos da família, além de tudo isso que eu falei, nós cuidamos da família quando também a colocamos em primeiro lugar. Apenas Deus vem antes da sua família, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo do outro lado dessa tela, e mais ninguém. E como nós colocamos a nossa família em primeiro lugar, dando a ela prioridade? Quando o cônjuge, ele trata o outro com a importância devida. Quando o marido, ele honra a sua esposa com a sua atenção. Quando a esposa, ela honra o seu marido, dando a ele prioridade. Porque não adianta querer consertar a família sem o conserto do relacionamento conjugal. Filho não salva casamento,
Filhos não seguram o casamento, e não adianta querer ter um ambiente caótico quando os filhos cresçam, porque também vão crescerem desajustados. Então você esposa, você esposo, tem que fazer de tudo para que o ambiente do seu lar seja um ambiente saudável. E isso começa com o cuidado que você tem com o seu cônjuge. Isso começa com o cuidado que você demonstra por ele, fazendo dele a prioridade da sua vida. E muitas pessoas têm errado nisso, se casam e depois que os filhos chegam, colocam os filhos como prioridade no lugar do cônjuge. E o problema é que o dia que os filhos forem embora, e eles vão naturalmente, muitos casamentos acabam. Um dos maiores índices de divórcio que nós temos é nessa fase conhecida como a síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora e o casal agora um olha para a cara do outro e percebe que já não tem mais uma vida em comum, já não existe mais amor, já não existe mais afeto, já não existe mais intimidade, já não existe mais um relacionamento que lhes ajude a prosseguir a vida dali para frente. Também eu já disse isso, que os pais precisam ser coerentes, mas pais, nós somos exemplo. Então seja exemplo para os seus filhos. Os seus filhos precisam ter prioridade na sua vida. Muitos pais, quando têm filhos, transferem essa responsabilidade para os avós, transferem essa responsabilidade para os tios, transfere essa responsabilidade para os professores. Não é à toa que muitos pais estão desesperados nessa crise, porque os filhos não estão indo para a escola. E qual é o problema? O problema é que os pais não querem assumir a responsabilidade de ter os seus filhos como prioridade. Eles têm tempo para amigos, eles têm tempo para o seu trabalho, eles têm tempo para o lazer, eles têm tempo para os seus afazeres, só não tem tempo para a família. Não é à toa, meus irmãos, que nós temos uma geração perdida e uma outra geração se perdendo. E a causa principal da destruição da vida dos filhos são os pais. São os pais. Pega todo delinquente que você encontrar pela família, pela vida. Pega todos os neuróticos que você encontrar. E você vai ver que quase todos são desajustados por causa de um relacionamento desajustado dos pais. Então, pais, seus filhos são prioridades. Marido, a sua esposa é prioridade. Esposa, o seu marido é prioridade. Isso é cuidar da família. Mas também nós cuidamos da família quando nós temos respeito mútuo, quando não exigimos perfeição do outro, quando nós não temos falsas expectativas. E isso é um problema grande, porque muitas esposas se casam e tem uma frustração com o pai, e agora ela faz uma falsa projeção no marido. O marido tem um relacionamento quebrado, adoecido com a mãe, e ao se casar agora faz uma falsa projeção na esposa, e o resultado disso é um relacionamento doente, um relacionamento de cobrança, um relacionamento de expectativas não correspondidas, porque você não se casou com o seu pai perfeito, ou como ele deveria ser no seu imaginário, ou o contrário. Isso gera problema, isso gera confusão. Também nós precisamos entender, queridos, os filhos são diferentes. Tem tem uns que são extrovertidos, outros são introvertidos. Uns falam o que vem na mente, outros não falam nada. E nós precisamos aprender a respeitar e aceitar as pessoas do jeito que elas são. O cônjuge do jeito que ele é. E amar do jeito que ele é, e não tentar transformá-lo naquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Então veja, nós estamos lidando com várias expectativas erradas, distorcidas, mal projetadas. Então, se você casou-se, aceite o outro como ele é, não tente mudá-lo para te agradar.
E se ele precisar de mudança, de fato ele tem que mudar, não por você, mas por ele. Mas também reconheça as virtudes do outro, reconheça aquilo de bom que a pessoa tem. E muitas vezes nós focamos só no defeito, do problema, na limitação do outro, e deixamos de aproveitar aquilo que o outro tem de melhor. Sabe, queridos, é tempo de cuidar da família, e para isso nós precisamos viver o equilíbrio. Todo excesso é ruim, todo excesso é danoso, todo excesso é perigoso. E para isso, para cuidar bem da nossa família, nós precisamos de equilíbrio. E o que é que eu estou querendo dizer? O que é que eu estou querendo falar com desequilíbrio? Por exemplo, alguns exemplos: mulheres que são muito exigentes com limpeza, por exemplo, provocam nos filhos o interesse de não voltarem para casa, provocam no marido o desejo de não estar em casa, porque o tempo todo quer limpar, o tempo todo está exigindo, o tempo todo está cobrando. E às vezes os maridos e os filhos preferem a companhia dos amigos lá fora. Pais que são muito exigentes com filhos na escola e provocam nesses filhos desânimos, porque esse pai tem sempre uma expectativa muito alta e esse filho às vezes não consegue alcançar essa expectativa. Também, uma outra razão que provoca desequilíbrio na família: cônjuges que exigem muito do outro. Há uma exigência, há sempre uma meta a ser alcançada, e isso provoca desinteresse no outro na caminhada, porque o outro nunca se acha bom o suficiente para estar do lado daquela pessoa. Pessoas muito nervosas também, que perdem a paciência com facilidade. Membros da família que gritam o tempo todo dentro de casa uns com os outros. Pessoas que têm dificuldade de perdoar. Essas pessoas trazem desarmonia para dentro de casa, para o seio da família. Sem equilíbrio, sem moderação do comportamento dos membros da família, a família fica desprotegida, pois o ambiente que está instalado é um ambiente de medo, de hostilidade, é um ambiente ácido, cáustico, é um ambiente de sabotagem. E a sua família precisa ser um lugar que cada membro dela goste de estar, goste de voltar, e o dia que sai de casa, sai desejoso tanto de voltar como também de construir um lar semelhante ao que ele deixou para trás. São os desafios que nós temos nesse tempo, quando falamos de cuidar da nossa família. E eu quero nesta noite encerrar essa palavra fazendo pelo menos 3 afirmações. Aliás, 2 afirmações e uma pergunta. A primeira afirmação é: meu amado, minha amada, se esforce, faça de tudo que estiver ao seu alcance, para que o seu lar seja um ambiente de segurança. Segundo, demonstre para a sua família que ela tem prioridade na sua vida. Terceiro e último, o que você tem feito ou pretende fazer para garantir que o seu lar seja um ambiente de segurança e respeito para todos. Que Deus lhe abençoe e que você em Cristo seja despertado para cuidar da sua família, para abençoar a sua família. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.